Olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à nossa análise de edital do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Neste vídeo nós passaremos pelas principais informações que você deve saber antes de iniciar a sua preparação para esse concurso tão concorrido, mas que ao mesmo tempo chama muitos candidatos. No último concurso nós tivemos mais de 2.000 nomeações no total, então é um concurso que chama muita gente e vale a pena você estudar porque o conteúdo é muito bom, é muito enxuto, então você vai ter condições de fazer uma boa preparação e chegar muito bem afiado e preparado na prova do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Vamos iniciar aqui pelos pontos que nós passaremos ao longo do vídeo. Primeiro nós vamos ver algumas informações gerais, principalmente sobre a banca, a validade, os cargos, a remuneração e a quantidade de nomeações do último concurso em alguns cargos, né, principalmente no cargo de analista e também no cargo de técnico. Nós passaremos também rapidamente algumas informações sobre a prova objetiva, sobre a prova discursiva e como você vai estudar as disciplinas de conhecimentos gerais e também as de conhecimentos específicos. E por fim, eu vou fazer minhas considerações a respeito se você deve fazer ou não esse concurso e se sim, para qual cargo você deve fazer. Então vamos lá iniciar o conteúdo em si. Em primeiro lugar, a banca que realizará esse concurso será a banca IBFC. A banca IBFC realizou o último concurso do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, em que a sede é também em Recife, assim como o TJPE, e é uma banca extremamente legalista, de forma que mais de 95% das questões cobraram apenas a letra da lei. Obviamente estou falando aqui das questões de conhecimentos específicos e as questões de conhecimentos gerais relativas às disciplinas que continham normas legais e resoluções, né? Exemplo de sustentabilidade, de direitos da pessoa com deficiência. Isso no caso do TRF5. No caso do TJ Pernambuco, nós não teremos essas disciplinas como dentro dos conhecimentos gerais, né? As disciplinas de conhecimentos gerais no edital atual são apenas duas, que é português e raciocínio lógico. Então, já nesse concurso do TJPE, nós não teremos essa característica de cobrança da lei seca também nas disciplinas de conhecimentos gerais. Em relação ao prazo de validade, o edital prevê um prazo inicial de 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Geralmente os concursos, o tribunal costuma prorrogar todos os concursos, então muito provavelmente nós teremos aí 4 anos de validade desse concurso para o tribunal ter tempo de nomear o máximo possível. Importante registrar que esse prazo de 2 anos só começa a contar a partir da homologação do concurso, ou seja, após o resultado final, o presidente do tribunal vai homologar o concurso e só a partir de então é que começa de fato a contar o prazo de validade do certame. Os cargos que estão sendo ofertados de analista judiciário, da área judiciária e também de analista de sistemas, o cargo de oficial de justiça e o cargo de técnico judiciário, função judiciária e função de programador de computador. Em relação à carga horária de trabalho, os servidores cumprem uma jornada semanal de 30 horas, que daí é uma média de 6 horas por dia, se trabalhar a mesma quantidade por dia. Então, 30 horas semanais, que é uma excelente jornada. No tribunal você tem possibilidade de compensar, de compensar horas, você pode trabalhar mais em um dia para trabalhar menos em outro. Então você tem também essa possibilidade, não é algo enrijecido que você deve obrigatoriamente trabalhar 6 horas por dia. Então caso você precise, você pode muito bem trabalhar algumas horas a mais em um dia e reduzir em outro dia. Obviamente combinando com a sua chefia, dá tudo certo, não tem problema nenhum quanto a isso. A flexibilidade é muito boa, então você não vai ter maiores problemas quanto a isso. A remuneração, o edital prevê uma remuneração de R$ 7.634 para o cargo de nível superior, que é o cargo de analista e de oficial, e R$ 5.858 para o cargo de nível médio, que é o cargo de técnico judiciário. Entretanto, você não deve se basear unicamente nessa remuneração prevista pelo edital, porque há muitas outras verbas e gratificações que você pode receber ao assumir o cargo, como uma função de confiança, talvez tenha um auxílio de transporte, um auxílio saúde, que geralmente não está englobado nessa remuneração prevista no edital. Como exemplo, eu peguei os contra-cheques dos últimos nomeados do concurso anterior, para você ver a diferença de remuneração prevista no edital e aqui de fato eles recebem. Nesse primeiro exemplo aqui, veja que esse analista, esse primeiro exemplo, recebe um rendimento, remuneração bruta de R$ 15.000 e um líquido de R$ 11.432. Veja que é uma remuneração praticamente mais que o dobro do que está previsto no edital. Esse aqui é um dos que foram nomeados no último concurso, tanto esse quanto esse segundo também
que tem uma remuneração bruta de R$ 13.900 e uma líquida de R$ 9.807. Veja que esse primeiro exemplo, ele não recebe nenhuma função de confiança, enquanto esse segundo recebe uma função de confiança de R$ 3.000. No caso desse primeiro, ele recebe mais porque ele foi chamado alguns anos antes desse segundo. Então, você vai ver que a remuneração base dele, o vencimento básico dele, é maior que o do segundo. Isso se dá porque a cada ano os servidores progridem na carreira, né? Então, a cada ano aumenta o salário de acordo com o nível em que ele está na carreira. Então, como o primeiro foi nomeado antes, alguns anos antes, o salário base dele, consequentemente, está maior que o do segundo. Eu trago um exemplo aqui também do cargo de técnico judiciário, em que esse aqui foi o último nomeado do último concurso, em que atualmente ele está recebendo R$ 7.900 bruto e o líquido R$ 6.500, e veja que ele não recebe nenhuma função de confiança. Nesse caso dele aqui, ele foi nomeado recentemente em 2025, em que nós tivemos as últimas nomeações do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Essas informações vocês podem obter diretamente no site do tribunal, não há nenhum sigilo quanto a isso. E veja que, apesar de ter sido nomeado recentemente, a remuneração dele é bem superior ao que consta no edital do concurso. Eu trago aqui também um outro exemplo de um técnico também nomeado do último concurso, mas que foi nomeado alguns anos antes também, em que a remuneração dele já é bem maior do que o exemplo anterior. Veja que o bruto dele está em R$ 2.600 e o líquido em R$ 9.000, o que é uma excelente remuneração, considerando que é um cargo de nível médio, ou seja, você não precisa nem ter um nível superior para assumir esse cargo. E em relação aos polos de concorrência, você deve, no ato de inscrição, você vai indicar qual é o polo que você deseja concorrer, né, às vagas, né? Então, você não vai concorrer para todo o estado de Pernambuco, você vai selecionar o polo de acordo com a sua preferência. E, obviamente, a sua classificação será apenas de acordo com os inscritos naquele respectivo polo. Então, você vai ter a opção de se inscrever para o polo Recife, o região metropolitana 1 e 2, o polo Mata Norte e Agreste, Mata Sul, Agreste, que é em Caruaru, no Agreste, Sertão, que é em Arco Verde, e no Sertão, Petrolina. Uma coincidência aqui, quanto a Arco Verde, que eu cheguei a trabalhar em Arco Verde durante 5 anos, enquanto fui analista judiciário do TRF5, então é uma região que eu conheço bem, é uma cidade muito boa para vocês morarem também, mas se você estiver pensando apenas em número de nomeações, não há muito o que pensar. A opção que vocês devem escolher é Recife, porque de longe, de sobra, a região que chama mais. No último concurso foram mais de 500 nomeados só da ampla concorrência para o polo Recife, do cargo de técnico judiciário, e mais de 120 analistas, função judiciária, só para Recife também. Então, se você estiver pensando em número de nomeações, o ideal é se inscrever para o polo Recife, que é onde naturalmente tem muito mais vagas do que os demais. Eu trouxe aqui o número exato de nomeações, que essa informação está no site do TJ Pernambuco também. Eu vou deixar o link embaixo do vídeo, nos comentários, para quem quiser ver, ter como ter acesso a esse tipo de informação, em que aqui você vê exatamente quais foram os nomeados e quantos foram nomeados em cada cargo do concurso, e de acordo com cada polo também. Você tem como filtrar essa informação diretamente no site do tribunal. Você vai clicar no link que eu vou deixar aí embaixo nos comentários, você vai inserir o cargo que você quer consultar, a função, se é a função judiciária, administrativa, analista de sistemas, você vai selecionar a função e o polo também. E além disso, se você vai selecionar se quer ver apenas ampla concorrência ou das cotas, você tem como fazer esse filtro e ver exatamente quais foram as pessoas, quantas pessoas foram nomeadas de acordo com cada um desses filtros que você selecionar. Então veja aqui, por exemplo, que o cargo de técnico judiciário da função judiciária do polo Recife e ampla concorrência foram nomeados 542 pessoas. Veja aqui, ó, por exemplo, que o de número 543 não foi nomeado, estava, no caso, né, aguardando nomeação. Então, o último nomeado está aqui do número 542 pessoas que foram nomeadas para esse cargo. Já no caso de analista judiciário, função judiciária no polo Recife e ampla concorrência, foram nomeados 135 pessoas para o cargo de analista, apenas para o polo Recife e da ampla concorrência. Então, veja que é um número expressivo de nomeações que revela aí uma tendência de manter no atual concurso, considerando que muitos desses nomeados já assumiram outros cargos, já saíram, né? Então há muitos cargos vagos no tribunal, apesar de no edital estabelecer apenas cadastro de reserva, mas há muitas vagas que certamente serão preenchidas ao longo da validade do concurso. Vamos agora falar um pouco da prova objetiva, em que terá 60 questões, sendo 15 de conhecimentos gerais e 45 de conhecimentos específicos. Veja que cada questão de conhecimentos específicos vale o dobro de cada questão de conhecimentos gerais.
Ou seja, enquanto uma questão de conhecimentos específicos vale 1 ponto, uma questão de conhecimentos gerais vale 0,5. Então, se você tiver que focar, se você não tiver tempo de estudar todas as matérias, obviamente você deve focar nas disciplinas de conhecimentos específicos, porque vale muito mais do que as de conhecimentos gerais. Por exemplo, veja a diferença de pontuação total. Enquanto as disciplinas de conhecimentos básicos valem apenas 7,5 pontos, as disciplinas de conhecimentos específicos valem 45 pontos. Veja a discrepância de pontos, né, de pontuação aí em relação às disciplinas, né? Então, obviamente, se você tiver pouco tempo, não tiver como se dedicar a todas as matérias, foque seu estudo nas disciplinas de conhecimentos específicos. Obviamente, você deve ver alguma coisa de conhecimentos gerais, que é justamente para acertar pelo menos o mínimo de questões para não ser eliminado sumariamente do concurso, que é justamente essa pontuação que já consta no edital que você deve tirar para não ser eliminado sumariamente do concurso. Ou seja, você deve pontuar minimamente 5,25 pontos nos conhecimentos gerais e 31,5 pontos nos conhecimentos específicos. Isso se você estiver concorrendo na ampla concorrência. As cotas devem observar essa outra pontuação que é um pouco menor. E além disso, além de tirar essa pontuação mínima, para você se considerar habilitado, você deve se classificar dentro dessas colocações que o próprio edital já traz para você, de acordo com o seu polo de concorrência, né? Então, além de você tirar a pontuação mínima, você deve se enquadrar dentro dessa pontuação, dentro dessa classificação que o edital já traz para você. Obviamente que estamos falando aqui da ampla concorrência. Se você estiver concorrendo nas cotas, basta tirar a nota mínima do slide anterior que você automaticamente já terá sua redação corrigida. Mas se você estiver na ampla concorrência, você deve se classificar dentro dessas posições indicadas aí na tela para ter a sua prova discursiva corrigida e, obviamente, ser aprovado ao final do concurso, ainda que não seja nomeado, né? Em relação à prova discursiva, o edital traz expressamente os critérios que vão ser levados em consideração na sua pontuação. Uma observação que eu deixo para vocês é que metade da pontuação da prova discursiva corresponde apenas a aspectos formais e estruturais. Veja que a estrutura e o uso adequado da língua portuguesa corresponde aí a 5 pontos da sua redação, de 10 no total. Então, metade da sua redação diz apenas aspectos estruturais. Ou seja, se o examinador vai ver se você sabe elaborar um texto dissertativo, argumentativo, se você sabe estruturar um texto desse tipo de redação, se você sabe elaborar uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, e também se você sabe fazer uso adequado da língua portuguesa, né? Se você sabe elaborar um texto coeso, um texto claro, um texto coerente. Então, só de você fazer isso, você já vai receber no mínimo 5 pontos, ou seja, 50% da nota da sua redação é apenas desses aspectos. E a outra metade diz respeito ao conteúdo, se você de fato sabe falar alguma coisa do conteúdo proposto no enunciado da prova discursiva. Então, veja que você não necessariamente deve saber dominar o tema que vier na sua redação, você não deve se preocupar muito com isso, você deve se preocupar mais em saber elaborar um texto dissertativo argumentativo, saber estruturar suas ideias, saber como elaborar uma introdução, como você deve iniciar uma introdução, como você deve finalizar uma introdução, como você deve elaborar um desenvolvimento e também a conclusão. Se você fizer isso, muito provavelmente você vai ter uma excelente nota, ainda que você não saiba nada do assunto proposto pela enunciado da redação, porque muito provavelmente virá um texto de apoio em que você vai conseguir se basear, pelo menos para ter algumas ideias para inserir no seu texto. Então não se preocupe exatamente em tentar descobrir qual é o tema da redação, qual vai ser o tema da redação, porque isso é o de menos, você deve se preocupar em saber como elaborar a redação. Você sabendo fazer isso, não pode vir o tema que for que você vai conseguir desenrolar e tirar uma excelente nota na sua redação. Passando aqui de slides, vamos agora ver como você vai estudar disciplinas de conhecimentos gerais. Que no caso do TJPE nós temos apenas 2 disciplinas, que é a língua portuguesa e raciocínio lógico, que estão presentes nas disciplinas de conhecimentos gerais para todos os cargos. No caso de língua portuguesa e também de raciocínio lógico, o ideal é você adquirir algum curso específico voltado para a banca IBFC. Mas se você não tiver condições ou não tiver tempo para isso, não tem problema nenhum, você consegue estudar tranquilamente pelo YouTube, porque lá tem muitas aulas gratuitas voltadas para a banca. Então, já é mais que suficiente você estudar através do YouTube. Basta pesquisar por português IBFC e também por RLM IBFC, que é raciocínio lógico matemático IBFC, que lá você vai encontrar inúmeras de aulas, dezenas de aulas, de videoaulas voltadas especificamente para a banca IBFC. Também, além de aulas, tem muitos vídeos com resolução de exercícios
que é extremamente importante também nesse momento de reta final. Então fica essa dica aí. Se você não quiser ou não tiver como adquirir nenhum curso específico da banca, você conseguirá estudar tranquilamente pelas aulas no YouTube gratuitas, né? Então basta pesquisar lá e tem dezenas de horas de aulas específicas voltadas para a banca. E é importante você assistir aulas específicas da banca IBFC, porque cada banca tem um modo de cobrança, tem os temas que elas costumam repetir nos concursos. Então, o ideal é você assistir aulas específicas da banca, porque o professor vai passar os temas que a banca costuma cobrar. Principalmente em disciplinas como português, informática, raciocínio lógico, as bancas costumam repetir os temas nas provas, né? Principalmente nas últimas provas que ela fez, ela costuma repetir os mesmos temas nas provas seguintes. Então, você deve buscar aulas específicas da banca IBFC e não aulas gerais, né? Aulas de português geral, aulas completas de português. Fuja disso, busque apenas aulas voltadas para a banca IBFC. E mais uma vez, tem milhares, dezenas gratuitas no YouTube, caso você não queira adquirir nenhum curso específico. E como você vai estudar as disciplinas de conhecimentos específicos? Como eu falei no início do vídeo, a banca IBFC é uma banca extremamente legalista, em que mais de 95% das questões são retiradas apenas do texto da lei. Vídeo exemplo aí do TRF5, em que na prova de analista, 49 questões de 60 cobraram apenas a letra da lei. E de 60, 10 foram de português. Então, você vê que, tirando as de português, sobraram 50. E das 50, 49 foram apenas letra de lei. E teve uma que cobrou doutrina. Cobrou aí, se não me engano, as características da Constituição Federal de 1988. Então, veja que você deve focar o seu estudo nessa reta final, principalmente na legislação. E é importante você focar na legislação porque você não vai aprender a legislação lendo 1, 2 ou 3 vezes. Você só vai estar preparado de fato para passar nesse concurso ou em qualquer outro concurso jurídico quando você já tiver revisado no mínimo umas 4, 5, 6 vezes a legislação, pelo menos, não, se não toda, mas pelo menos as principais leis e códigos do concurso. Então, como é que você vai estudar direito constitucional? Você vai estudar apenas a Constituição Federal e as duas leis que constam no seu edital lá de constitucional, no caso do cargo de analista, que é a lei da ação civil pública e a lei de mandado de segurança. Então, a constitucional você vai focar seu estudo na Constituição Federal e nessas duas leis que constam lá no edital. Isso vale para os dois cargos, tá, pessoal? Analista e também técnico. Em direito administrativo, direito administrativo é a única matéria em que tem vários pontos que você não vai encontrar na lei, mas apenas na doutrina. Nesse caso, você deve buscar um material resumido que traga esses pontos de direito administrativo que não estão na legislação, exemplo de atos administrativos, poderes administrativos, organização da administração pública. Então são pontos que você não vai encontrar na legislação. Então esses pontos que você não tem na legislação, você deve buscar um material resumido focado em concurso para suprir essa parte. Apesar de que, reitero, a cobrança muito provavelmente será em cima da legislação, mas você deve ter essa base nas matérias, né? Essa base para poder responder eventual questão que venha cobrando esses pontos doutrinários, né? Direito civil, segue a mesma linha, você vai focar seu estudo na parte do Código Civil, que é apenas o Código Civil que será cobrado na sua prova. Obviamente não será todo o Código Civil, você deve ver quais são os pontos lá do edital que serão cobrados e fazer seu estudo em cima disso. Igualmente, processo civil, seu estudo deve se basear apenas e tão somente no Código de Processo Civil. Não adianta você querer buscar livro ou PDF de doutrina dessas matérias, porque você só vai estar desviando o foco do que realmente importa, do que realmente vai cair na sua prova. Obviamente que se tiver alguns tópicos desses códigos ou dessas leis que você não entenda, não consiga entender, aí sim vale a pena você buscar consultar algum material de doutrina para compreender aquele tópico específico, mas não como forma de fazer um estudo amplo e completo voltado para concurso. Então, se você, por exemplo, estiver estudando no CPC, você passou pela parte do litisconsórcio e você não conseguiu compreender o litisconsórcio, aí vale a pena você parar para pegar um material resumido ou mesmo um livro ali rapidamente para você estudar especificamente esse tópico e ter uma boa compreensão do tema antes de voltar para o código. Mas lembre que o seu foco deve sempre permanecer na legislação. Direito penal, da mesma forma, o foco deve ser na legislação. Obviamente que a parte geral, se você não tiver uma base boa em direito penal, a parte geral pode trazer algumas dificuldades de compreensão se você não tiver feito se você não tiver uma boa base em direito penal. Então é uma matéria que, se for o seu caso, vale a pena estudar a parte geral no direito penal através de um material resumido e depois partir também para o Código Penal. Processo penal não tem muito o que vem em doutrina, é basicamente o Código de Processo Penal e súmulas também. Fora isso, não vale a pena você estudar por outro material. Foque no Código de Processo Penal e nas súmulas, não só também no processo penal, mas também das demais disciplinas, como penal, principalmente penal, processo penal, civil e processo civil, e tributário também.
são disciplinas em que você tem alguns súmulos importantes, apesar de que, reitero, a cobrança costuma ser em cima da legislação. Direito tributário é uma disciplina também bastante legalista, mas que se você não tiver uma base, você não vai conseguir compreender muitos dos institutos do direito tributário. Então é uma disciplina também que, assim como o direito penal, parte geral, você pode buscar um material resumido para suprir a parte geral do direito tributário. E por fim, a legislação local não tem muito o que falar, é só legislação, não tem nada de doutrina para ver nessa parte. Você deve buscar, pegar as normas e as leis que estiverem previstas lá no edital quanto a essa disciplina e estudar e revisar várias vezes até a data da sua prova. E quanto a se você deve fazer ou não esse concurso, apesar de ser uma decisão bem pessoal, eu vou fazer aqui as minhas considerações, minhas sugestões. Depende muito da sua situação pessoal. Se você morar em uma cidade próxima ao estado de Pernambuco, em que você não vai ter muitas despesas, muitos prejuízos para fazer essa prova, vale a pena você fazer essa prova do TJPE, porque, independente se você está iniciando os estudos ou não, porque pode servir como uma motivação a mais, pode ser o gás que esteja faltando na sua preparação, na sua jornada, então vale a pena fazer se você estiver nessas condições. Por outro lado, se você morar em uma cidade longe, que vai ter muitos gastos de deslocamento para fazer essa prova, aí já não seria uma situação em que não valeria a pena se você estiver no início dos seus estudos. Mas se você já estiver bem avançado, já estiver num nível bom, já tem uma constância nos estudos, aí vale a pena sim fazer, independente de qualquer coisa. E quanto ao cargo, nós teremos provas em fins de semana diferentes para o cargo de técnico e analista. Nesse caso, se você morar longe, realmente fica um pouco inviável, porque você teria que passar a semana toda na cidade em que você vai realizar a prova. Mas se você tiver como fazer as duas provas, a minha sugestão é que faça as duas, porque o conteúdo de técnico está englobado no de analista. Então, se você estiver estudando para analista, automaticamente você estará estudando para técnico judiciário. E se você está iniciando os seus estudos agora, a minha sugestão é que você foque no conteúdo de técnico, que é bem mais enxuto que o de analista. E caso queira fazer analista também, você vai adicionando as disciplinas de analista quando você finalizar a matéria de técnico judiciário. Então, você focaria primeiro em técnico, caso dê tempo, aí sim você adicionaria as disciplinas de analista judiciário. Por fim, fica aqui os Instagrams da Jusconc e da Jusconc.tribunais, em que lá nós vamos passar mais informações sobre os concursos, muito mais dicas de estudo. Vamos postar também lá a análise da última prova. E fica aqui também o meu convite para vocês participarem do nosso guia de legislação do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em que nós vamos passar por toda a legislação do concurso, tanto do cargo de técnico como também de analista, indicando expressamente os principais artigos, com explicações, questões, cronogramas de estudo também, de forma que você vai conseguir fazer um estudo completo da legislação, de toda a legislação destes cargos até a data da sua prova. Tá certo, pessoal? Então, fiquem à vontade para seguir nossas redes sociais, que lá nós traremos informações, dicas e muito conteúdo voltado para o Tribunal de Justiça de Pernambuco. E qualquer dúvida podem mandar aí nos comentários ou entrar em contato pelo Instagram também, ou e-mail ou WhatsApp, que nós sempre estamos à disposição para tirar todas as suas dúvidas.